Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal Palavra com Rose Gomes, pela manhã trazendo uma mensagem também devocional. O devocional de hoje foi muito bom, se você não viu, veja. E vamos falar hoje sobre esse título que está aí. O jejum é só para coisas espirituais? O que você acha? O que você tem aprendido sobre isso? Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre isso, tá? Que quando nós vamos orar e jejuar, é só para pedir coisas espirituais. Eu já falei sobre isso nesse canal, mas eu volto a repetir. Por quê? Porque a palavra diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é incrível, porque às vezes nós vemos pessoas que conhecem a palavra, né? Dizem que é teólogo e conhece a palavra, ensinando isso para o povo. Gente, observe o que está escrito na Bíblia, está tudo aqui. Religiosos têm uma mania de colocar limite em Deus. Deus é ilimitado. Entende? Deus trabalha de várias formas. E a arma espiritual que nós temos é o jejum e a oração. E isso deve ser usado para buscar na vida espiritual. De repente você, olha, eu vou começar a orar e jejuar porque eu quero ter mais contato, eu quero que Deus me revista com dons, né? Quero que Deus me use na sua obra, eu quero que Deus me capacite para fazer a vontade dele. Então você vai estar orando, buscando oração e jejum, pedindo ao Senhor revestimento do céu, dons, né? Eu quero, Senhor, me revista da sua graça, me capacita para fazer a sua obra na terra, me dá dons que eu preciso usar para fazer a sua vontade aqui na terra. E você vai estar orando ali, jejuando, buscando coisas espirituais, e isso é muito válido, entende? Então nós vemos Jesus fazendo jejum, buscando força espiritual para aquilo que ele ia passar, que seria ali a crucificação. Algo dificílimo, que nós não conseguimos mensurar o que Jesus passou por nós, por amor a nós. Então ele estava ali 40 dias, 40 noites, em oração e jejum. E Satanás foi lá afrontá-lo. Ok? E aí depois nós vamos ver que tem passagem aqui na Bíblia que nos mostra homens e mulheres orando e jejuando por causas, por situações. Então eu preciso andar conforme o que está na palavra. Às vezes você fica sofrendo por algo e é isso que Satanás quer. Ele quer que você pense dessa forma. Às vezes você está tendo uma resistência espiritual na sua vida financeira. As portas estão fechadas. Nada dá certo para você. E eu estou falando não do cotidiano normal, que um ser humano cristão que serve ao Senhor vai passar por essa situação. Às vezes uma porta se fecha, uma empresa não deu certo. Faz parte da vida. Então, por quê? Você fez uma má administração, né? Está trabalhando no lugar, aconteceu alguma situação ali, teve que te mandar embora, e logo mais o Senhor abre outra porta e vida que segue. Logo mais você começa uma outra empresa e vida que segue. Isso são coisas normais que qualquer ser humano pode passar. Entende? Não é porque eu sou serva de Deus que tudo vai ser perfeito. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci. Eu estou vivendo aqui no mundo, acontecem coisas. Por exemplo, um ano retrasado, eu passei por uma enchente e eu sou serva do Senhor. Onde eu moro aqui teve uma enchente. Todas as casas encheram de água. E só eu que sou serva do Senhor, a água ia parar lá na porta e ficar parada? Não, eu estou morando aqui no bairro, houve uma situação e atingiu a minha casa. Passei por uma enchente. Ah, não, porque Deus não é comigo, porque... Gente, aconteceu um fato, né? Que não é uma força maior, forças naturais. E eu, mesmo sendo serva do Senhor, eu não sou a única serva do Senhor nesse bairro. Tem pastor, tem igreja aqui no meu bairro. A igreja encheu de água. Porque somos seres humanos, estamos vivendo aqui na terra. E isso vai acontecer conosco. Tem a pessoa que não serve a Deus, que não acredita que Deus existe, e o sol não nasce para ela, não tem a chuva, não tem todas as coisas. Tem pessoas que não acreditam em Deus e ela não tem uma vida próspera financeiramente. Por quê? Porque ela levanta cedo, trabalha, porque administra bem os seus bens, porque estuda, porque se prepara, porque planta boa semente. As boas sementes que nós plantamos, você vai colher bons frutos, independente de você ser crente, de acreditar em Deus, de ser salvo ou não. São princípios da Bíblia que, se você cumprir, você vai colher. Entende? Então nós temos que parar de ser religiosos. Ficar ouvindo essas coisas, as pessoas te ensinam isso e você toma posse. Ah, eu não posso, estou com a minha vida totalmente destruída, minha vida sentimental. Meu casamento quase destruído, eu estou vendo meu marido indo embora. Satanás colocou uma mulher influenciada por ele para tirar ele de mim e eu vou ficar olhando
não vou orar, não vou jejuar não, porque não pode. Não posso fazer uma troca, um negócio, você não pode fazer uma troca com Deus. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a visão nossa. Para de ficar sofrendo. Quem te dá autoridade, quem diz para você que você deve fazer isso ou não, é a palavra do Senhor. Então para de ficar ouvindo o que homens e mulheres acham. Eu acho que você deve buscar somente as coisas espirituais quando faz oração e jejum. É o que eu acho. Eu penso dessa forma. Entende? Então eu só jejuo e oro para buscar coisas espirituais. Acho que quer mostrar a espiritualidade especial que essa pessoa tem. Bom, eu estou falando com pessoas que devem ser que nem eu. Eu tenho meus problemas espirituais, eu tenho uma vida normal e eu já passei por cada situações que eu vi que era espiritual, que se eu tivesse parada acreditando nisso, a minha vida estaria totalmente destruída. Eu vi minha vida mudando em muitas áreas, na área espiritual, na área financeira, na vida sentimental. Deus trabalhando. E o que eu fiz? Eu me posicionei em oração e jejum. Está na palavra, gente. Então vamos ouvir o que está na palavra. Vamos ir para o que os outros acham, o que os outros pensam. Não, eu penso que tem que ser assim, então você faça dessa forma. Você acredita assim? Faça dessa forma conforme a sua fé. Entende? Agora não fique influenciando os outros aí pelo mesmo caminho que você. Porque isso é uma coisa que você acha, que você pensa. Eu tenho que ver o que está na palavra. Eu preciso acreditar no que está na palavra. Então você vai ver aqui várias situações. Por que eu estou falando isso? É a segunda vez que eu vejo eu sempre estou ouvindo uma palavra, né? E vi ali a irmã, coitada, falando, porque eu fiz oração e jejum, mas gente, vocês sabem que oração e jejum é só para o espiritual, a gente não pode fazer troca. E lá vou eu escrever lá, irmã, pelo amor de Deus, a palavra do Senhor é assim, assim, assim. Então, o que eu vou te dizer aqui, eu vou deixar alguns fatos, mas, por exemplo, Daniel, ele precisava de uma bênção, e essa bênção não era espiritual, gente. Ele estava passando uma situação ali, enfrentando uma batalha, e ele ficou em jejum durante 21 dias por aquela causa. E no primeiro dia, Deus já respondeu. E houve uma batalha espiritual, entende? Principado, potestade ficou segurando a bênção de Daniel. E Daniel não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, quando eu me proponho a orar e jejuar, o mundo espiritual começa a se mover a meu favor. Tanto o lado bom como o lado ruim. Entende? Então, nesse momento, Daniel está em oração e jejum por 21 dias, né? O qual ele propôs ali estar se alimentando só com frutas e verduras, mas ele ficou 21 dias em oração e jejum. E no primeiro dia, Deus respondeu a oração de Daniel e houve uma batalha no céu. O inimigo das nossas almas ficou ali segurando a bênção de Daniel. Deus mandou um anjo guerreiro, o anjo Miguel. Houve uma batalha no céu e a bênção chegou nas mãos de Daniel. Daniel não sabia que já no primeiro dia Deus já tinha respondido e havia uma resistência espiritual para que aquela bênção não chegasse na mão dele. E isso acontece conosco também. Por que está na palavra? Para nós entendermos como que é o mundo espiritual. Então, Daniel recebeu a bênção. Nós vemos Neemias. Neemias fica sabendo que Jerusalém, a cidade onde ele nasceu, onde a família dele vivia, estava totalmente destruída. Então, Neemias ficou muito triste. Está na palavra. Neemias começou a chorar pelaquela situação. E sabe o que Neemias fez? Após parar de chorar, ele foi orar e jejuar, foi pedir ajuda a Deus. E o que ele estava pedindo era algo material, ele queria reconstruir a cidade. Então, quando ele ora e jejua, Deus se move a favor de Neemias, toca no coração do rei, faz o rei olhar para ele, ver a tristeza do coração dele e pergunta: o que aconteceu com você, Neemias? Você nunca chega para mim assim, dessa forma, eu estou vendo que você está triste, está abatido. E aí Neemias tem a oportunidade de falar para o rei o que está acontecendo. E o que acontece após isso? Simplesmente o rei fala para ele: pode ir lá, restaurar a cidade, eu vou te dar todas as condições. Ele fala: eu preciso de cartas, porque eu vou ter que passar, né, em determinados lugares, eu vou te dar carta, eu vou te dar homens, pode pegar tudo que você precisa para você ir lá reconstruir a cidade. Estamos falando aqui de algo material. Está onde isso? Na Bíblia. Lê Neemias. Nós vamos ver Esther. Esther é a Hadassah que Deus mudou a vida dela e colocou ela ali no reinado. Ela passou a ser a rainha Esther. Por causa de um objetivo, que Deus já sabia o que ia acontecer lá no futuro, porque o nosso Deus conhece todas as coisas, e a rainha Esther estava ali, né, no palácio, junto com o rei. E houve um decreto de morte para todos os judeus, que fazia parte da linhagem de Esther. E Deus trabalha de uma forma,
Mardoqueu, o seu primo que cuidava dela como se fosse o seu pai, chega até ela e fala: você precisa chegar diante do rei para intervir por nós. E ela fala: olha, eu não posso, eu só posso chegar diante do rei se ele me chamar. E já tem um tempo que ele não me chama, eu corro risco de vida. Então Mardoqueu fala: olha, você precisa fazer alguma coisa, porque quem sabe não foi por isso que Deus te colocou aí. Então aquilo tocou o coração de Esther. E que Esther fala: então calma aí, eu na minha força não posso, se eu chegar lá ele vai me matar. Então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui minhas servas, eu vou estar orando e jejuando durante 3 dias, e você fala para todo o nosso povo fazer o mesmo. Estaremos 3 dias em oração e jejum por essa causa. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Sinta a presença de Deus. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso, por isso que o povo fica sofrendo, porque nos ensinam coisas que não estão na Bíblia. Então Esther coloca o povo para orar durante 3 dias. Aí ela vai ter com o rei. E adivinha o que acontece? O rei estende o cetro para ela, né? E permite que ela fale o que ela estava precisando. E aí ela marca ali um banquete, tem toda uma história, vai ler a palavra. E é lindo, porque Deus intervém por aquela causa usando Esther, através do posicionamento dela em oração e jejum. Quando eu oro em jejum, eu já estou falando para Deus que eu preciso de ti. Eu dependo de ti. Quando eu oro em jejum, é um ato espiritual. Você na carne, você nunca vai querer orar e jejuar, gente. Ah, só posso buscar as coisas espirituais. É espiritual. Ah, mas é porque eu estou fazendo uma troca. Que troca? Você está pedindo a Deus graça. Você está falando para Deus: olha essa situação, as portas estão fechadas. Eu estou sentindo que há uma resistência espiritual. E na minha força eu não consigo. Eu preciso que o Senhor intervenha por mim. Então eu estou orando e jejuando por essa situação. Às vezes é um processo que está lá há anos parado. É um processo que está ali, o inimigo está segurando a sua bênção. E você fica de braços cruzados. Já tem 10 anos que eu estou esperando esse processo, já tem 15 anos, já tem 20 anos. E você vai morrer e não vai receber a sua bênção. Porque eu não posso orar e jejuar por isso, porque isso daí não é espiritual. Como não é espiritual? Há um demônio segurando a sua bênção. Porta fechada, há um inimigo segurando a sua bênção. Casamento destruído, há um demônio trabalhando para destruir o seu casamento. É espiritual. O mundo espiritual que rege esse mundo físico nosso, gente. O mundo espiritual é maior do que isso que nós vemos. Por exemplo, nós vemos coisa, né? Tá aqui um celular, eu que sou também matéria. Né? O que nós vemos achamos que é maior. Não, o maior é o que está no espiritual. Entende? Então eu vou deixar uma mensagem para você que está aqui, ó. Mateus 17, havia ali um jovem possesso. Então eles estavam ali orando por ele, e chegou determinado momento que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí então aquele pai com aquele menino vai até Jesus. Está aqui Mateus 17, versículo 16, que diz assim: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Então o que Jesus falou para eles? Vocês têm que estar preparados. Vocês têm que estar ali buscando em Deus, né? Porque há demônios que não saem de qualquer maneira. Então, quando eu vejo uma resistência espiritual, eu preciso buscar nas armas espirituais que Deus me deu. Porque é de espírito para espírito. Então, eu vou orar, vou jejuar. E eu estou buscando em quem? Em Deus. Eu estou tendo uma resistência espiritual, seja em qual área for. Financeira, na saúde, na espiritual, na vida sentimental, seja no que for. Tem uma resistência espiritual, eu vou orar e vou jejuar. E eu vou ver Deus trabalhar pela minha causa. Ele vai agir pela minha causa. Eu fui buscar para saber o que significa casta de demônio. Tá aqui. Eu fiz uma pesquisa no Google, tá? Casta de demônio refere-se a um tipo de espírito maligno particularmente forte, mencionado na Bíblia em Mateus 17, 21. Jesus explicou que demônio dessa casta, espécie ou tipo
não pode ser expulso por métodos comuns, exigindo oração e jejum para serem vencidos, pois representam forças espirituais poderosas que causam amarras, doenças e miséria na vida das pessoas, mas podem ser quebradas pela fé. Você viu o que ele faz? Esses demônios, eles causam amarras, doenças e misérias na vida das pessoas, mas pode ser quebrada pela fé. Onde esses demônios agem, gente? Na vida espiritual, na vida financeira, na vida sentimental, na sua saúde, na saúde dos teus. Entende? Então, há situação que você vai ver que é espiritual. Você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Começa a sentir uma angústia, um peso, às vezes dentro da sua casa. Começa a sentir uma coisa pesada, muitas brigas, muita confusão, as coisas quebrando, as coisas não dando certo, as portas fechadas. Há uma resistência espiritual. E o que eu faço? Vou cruzar meus braços, porque eu não posso orar por essas coisas, porque eu não posso fazer uma troca, e você vai ficar sofrendo. Por que o meu povo perece? Por falta de conhecimento. Aí você fica ouvindo o que religiosos falam, o que religiosos acham. Não, porque o jejum só pode ser para as coisas espirituais. Onde que está escrito? Onde que está escrito isso na Bíblia? Isso é o que pessoas acham. Se a pessoa tem essa fé, está tudo bem. Você quer continuar sofrendo? Fique sofrendo. Se você quiser libertação, transformação, vitórias, você tem Cristo Jesus. A palavra te dá essa autoridade. É só você usar. Então, eu quero até deixar um relato que aconteceu comigo. Eu estou em oração e jejum e eu tenho buscado na minha vida espiritual, pedindo a Deus graça, porque fazer essa obra não é fácil, tem que estar debaixo da proteção divina, porque eu estou mexendo num formigueiro, né? Estou trazendo a palavra e então eu vejo resistência acontecendo na minha vida a todo momento e eu estou orando, buscando o Senhor nessa causa. E há outras situações também, que pode se dizer de causa cunho material, que eu também tenho colocado nas mãos do Senhor, e aí a gente começa a ver Deus trabalhar. E aí você começa a ver que às vezes você começa a jejuar e orar e parece que não está acontecendo nada, e está acontecendo. Porque é no mundo espiritual, Deus vai te revestindo, Deus vai te dando graça. Ontem mesmo eu fiz meu vídeo aqui num peso que só Deus sabe. Levantei pela manhã, Senhor, será que eu vou? Parece que é em vão, porque o inimigo começa a trabalhar em vão. Para de trazer essas mensagens, ninguém está te ouvindo, ninguém está dando atenção, você está perdendo o seu tempo. E você ouve. É mesmo? Eu falei, não, calma aí. O que Deus falou? Deus falou para mim. Deus me disse, cuida das minhas coisas, que eu cuidarei de tudo aquilo que te faz chorar. E Deus tem feito isso na minha vida. Independente se são 10 pessoas que viram, se é 20, se é 50, não importa. Eu preciso fazer a vontade de Deus, porque o meu Deus tem cumprido aquilo que Ele disse para mim. Vocês não têm noção de onde Deus me tirou, de uma vida totalmente destruída. Eu estava numa situação que eu não via saída. Casamento destruído, com 3 crianças pequenas, sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, como diz aí aquele ditado. Vida financeira fechada, portas fechadas, uma miséria. E eu comecei a orar, comecei a buscar, e Deus começou a falar, faça a minha vontade, eu quero que você vá por esse caminho. E Deus começou a revelar o que estava ali segurando, esse lado da espiritual. São coisas que aconteceram, tantas coisas que eu nem contei tudo aqui para vocês. Porque não é todo mundo que acredita nessas coisas, na verdade. E conforme Deus vai me dando, eu vim trazendo para vocês. E Deus foi mudando a minha história. E quando foi essa semana agora, eu em oração, buscando o Senhor, em jejum, para que Deus me dê graça, para que Deus me dê força, apresentando algo também material que eu preciso, que eu tenho pedido a Ele. E eu me lembro que eu pedi algo ao Senhor, e eu não estava fazendo nesse propósito, mas nas minhas orações a gente vai orando, vai pedindo ao Senhor. E eu fui para a academia, foi na segunda-feira, estava indo para a academia e sempre estou ligada com Deus, falando com Ele. E falei, Senhor, eu gostaria tanto disso, sabe? Eu queria tanto fazer tal coisa. E falei, apresentei nas mãos do Senhor e falei, Senhor, me dá condições para isso, porque eu não tenho o recurso para isso. Eu gostaria de fazer tal coisa. E fui para a academia. E quando eu voltei, Deus me direcionou a algo e o Senhor trouxe nas minhas mãos essa bênção, né? E é algo material, né? Para eu fazer, e quando acontecer eu venho contar para vocês. E eu fiquei tão feliz. E aí, mais incrível, continuei a minha batalha espiritual, orando, buscando em Deus, levantando pela madrugada, me posicionando com o Senhor. E aconteceu até algo espiritual aqui para Deus me mostrar que, olha, eu estou ouvindo sua oração, continua.
é uma batalha, você vê coisas acontecendo, coisas espirituais, por isso que não é todo mundo que quer, porque não é fácil, entende? Você não pode ter medo, você tem que confiar em Deus e continuar, porque são coisas tremendas que acontecem, você vê coisas espirituais acontecendo mesmo, é incrível, é incrível. E eu comecei a orar, e ontem eu tive uma experiência, eu estava com uma pessoa e fui orar com a pessoa, abracei a pessoa para orar e a pessoa manifestou. Olha só, gente, a pessoa se manifestou. E ali eu percebi na hora, e Deus me deu autoridade, eu expulsei aquele demônio daquela pessoa. E incrível que eu estava fazendo uma oração, começando a oração, mas só dela tocar no meu corpo, ela sentiu, né? O inimigo ali se manifestou. E o que eu quero dizer com isso? Ai, como eu sou forte, como eu sou poderosa? Não, gente, pelo amor de Deus. Como a oração e jejum tem poder. Quando nós buscamos a oração e jejum, nós começamos a sentir a graça de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. O poder de Deus, ele é real. O nosso Deus é real. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus não é limitado. Nós que somos limitados. Entende? Então Deus deixou um pouquinho do que ele é aqui para nós, mas é muito mais que isso. O que Deus faz é muito mais que isso. Tanto que o próprio Jesus disse: eu fiz essas coisas e vocês poderão fazer obras maiores. E os homens ficam te colocando limite. Você pode fazer o que Jesus fez, ele curou, ele libertou, ele transformou, ele ressuscitou. Nós podemos fazer isso se nós usamos o poder e a autoridade que Jesus nos deu. E podemos fazer obras maiores. Mas não, o homem fica te limitando. Não pode fazer isso. Você não deve usar aquilo. Você não pode ir por esse caminho. O jejum e a oração é só para as coisas espirituais. E você ouve. Você não lê a palavra. Você não busca saber como que Deus age, como que Deus é. E aí você é roubado. Entende? Bom, é isso. Que essa mensagem entre dentro do seu coração, produza bons frutos. Coloque em prática. Não fica dormindo não, porque Satanás vem e destrói. Ah, não, mas eu vou na igreja todo dia. Isso não interessa, tá bom? Eu já falei isso para vocês. Parem de ser religiosos. Satanás não respeita uma pessoa que vai na igreja todo dia, entende? Que usa saia comprida. Não, isso daí para ele não quer dizer nada. Ele respeita um homem e uma mulher que busca conhecer quem é Deus, que coloca a palavra de Deus em prática, que ora, que jejua, que sabe dos seus direitos em Cristo Jesus. Essa pessoa Satanás corre, porque ela sabe que essa pessoa conhece o poder e a autoridade que ela tem, que ele tem em Cristo Jesus. É isso que faz Satanás correr. Amém? É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.